E no próximo capítulo da novela Terra e Paixão, Antônio e Irene se encontram em um confronto emocional intenso. A atitude de Irene ofende profundamente Graça, levando-a a comunicar a Jonatas que não pretende mais vê-lo. Enquanto isso, Ramiro e Kelvin engajam-se em uma conversa séria sobre o futuro de seus relacionamentos. Em meio a essa complexa teia de emoções, Gentil intervém, repreendendo Jonatas e revelando que Graça foi a responsável por financiar o tratamento de fisioterapia. Ela exige que o filho peça desculpas à namorada, impondo um dilema moral ao protagonista. A situação se complica ainda mais quando Aline enfrenta problemas de saúde. Graça, apesar do desentendimento recente, encontra espaço em seu coração para perdoar Jonatas. Entretanto, a trama se aprofunda com a revelação médica de que Aline está grávida de gêmeos, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. Caio, ciente da notícia, é informado pelos médicos sobre a delicadeza da gravidez de Aline e a necessidade de cuidados especiais. Enquanto isso, Angelina manifesta sua insatisfação com a possibilidade de Irene retornar à fazenda, indicando que o passado pode lançar sombras sobre o presente. A trama ganha novos contornos quando Franco, através de Laurita, descobre que Aline está esperando gêmeos. Essa revelação suscita uma onda de emoções, e Antônio é congratulado por Franco, mostrando a interconexão das histórias e as dinâmicas familiares complexas que permeiam o enredo. Assim, esse intricado conjunto de eventos e emoções tece uma narrativa envolvente, explorando os desafios das relações familiares, as reviravoltas emocionais e a necessidade de perdão diante das adversidades. A trama se desenrola, revelando que cada personagem carrega consigo não apenas sua própria história, mas também contribui para o intricado mosaico que compõe a trama como um todo. Luigi experimenta uma devastadora reviravolta em sua vida ao se envolver em uma intensa discussão com Anneli, resultando na expulsão do italiano da residência de Lucinda em Terra e Paixão. A cumplicidade que antes unia Luigi e Anneli enfrentará transformações drásticas nos episódios futuros da novela das 9. A sintonia notável entre Luigi e Anneli, desde os primeiros olhares trocados na trama, sempre foi marcada por ações vibrantes em Nova Primavera. Contudo, até as parcerias mais sólidas podem sofrer abruptas alterações, especialmente quando inseridas em um cenário de desdobramentos imprevisíveis. Os capítulos vindouros da novela prometem desdobrar-se em um drama intenso para Luigi, que se encontra arrasado após um acalorado desentendimento com Anneli. O conflito, que se estende até a criadora da personagem Rainha Delícia, culmina na clara manifestação de descontentamento desta com o falso milionário italiano, resultando na expulsão dele da casa de Lucinda. Como era de se esperar, Luigi se vê submerso em angústia, sem um rumo claro após ser repelido por sua principal aliada. Nesta fase do enredo, o italiano já havia arquitetado alguns planos em conjunto com Anneli para aproveitar o novo patrocinador do filme de Tadeu. Nesse contexto, o cafajeste recém-divorciado oficialmente de Gladys concorda em atuar ao lado da Rainha Delícia em troca do uso de uma luxuosa locação proporcionada por um magnata local. O protagonista, agora confrontado com a dualidade de sua vida pessoal e profissional, embarca em uma jornada de incertezas. Enquanto tenta superar as repercussões da briga com Anneli, Luigi se vê imerso em uma trama cada vez mais complexa, onde os enlaces entre amor, traição e ambição desenham os destinos entrelaçados dos personagens, tornando Terra e Paixão um palco de emoções intensas e reviravoltas imprevisíveis. A trama da herança de Antônio se desenrola como um iminente campo de batalha em Terra e Paixão, onde o fazendeiro, determinado a proteger seu patrimônio, emerge como inimigo declarado de Hélio. Nos episódios futuros da novela, a herança de Antônio torna-se o epicentro de uma tensão crescente. O fazendeiro, receoso de que Hélio reivindique sua fortuna, toma medidas extremas, inclusive tentando desfazer seu casamento com Ágata, numa tentativa desesperada de evitar que o inescrupuloso Hélio obtenha o controle total. Diante deste impasse, Antônio aciona um advogado na esperança de reverter legalmente sua ligação com Ágata, buscando, assim, preservar seu patrimônio. No entanto, sua aflição atinge um novo patamar quando descobre que a gravidez de Aline, portadora de gêmeos gerados por Caio, pode complicar ainda mais a situação. Com a superação da tragédia envolvendo Ágata, Antônio recupera sua sanidade e inicia uma manobra jurídica para desvincular-se da megera. No entanto, o risco de perder sua herança para Hélio torna-se uma ameaça iminente. O fazendeiro é claro em sua determinação de não permitir que o engenheiro prossiga com seus planos ardilosos após a morte de sua mãe. A trama ganha novas camadas de complexidade quando Antônio percebe que sua herança pode acabar nas mãos dos futuros filhos de Aline.
A espera por gêmeos da protagonista adiciona uma dimensão legal ao embate, colocando em xeque o destino do patrimônio acumulado por Antônio ao longo dos anos. A reação de Antônio diante dessa revelação é intensa, desencadeando uma perseguição obstinada contra Aline. Determinado a evitar que seus filhos herdem qualquer parte de sua fortuna, Antônio mobiliza capangas para impedir que a mocinha deixe Nova Primavera. A trama se torna um jogo de interesses, onde as motivações egoístas e os conflitos legais se entrelaçam, criando um ambiente de suspense e intriga que promete envolver os telespectadores nos desdobramentos imprevisíveis de Terra e Paixão. A trama atinge um ponto crucial quando Marino, com a colaboração de Petra, elabora uma astuta emboscada que culmina na prisão de Dirceu. O homem responsável pelo abuso contra Petra no passado está prestes a enfrentar as consequências de seus crimes nos próximos capítulos da novela das 9. Petra, após inúmeras sessões de terapia, alicerçadas por litros de lágrimas e uma constante assombração por pesadelos, começa a trilhar a difícil jornada de superação de seus traumas em Terra e Paixão. Os capítulos vindouros se tornarão decisivos para a agrônoma ao fechar uma porta crucial em sua vida tumultuada. Nesse processo, ela se une a Marino para orquestrar uma estratégia que resultará na captura de Dirceu, o agressor do passado que ainda ameaça novas vítimas em Nova Primavera. A entrada de Dirceu na trama ocorre de forma abrupta, mas o breve período em que ele se faz presente será explosivo o suficiente para transformá-lo em um ponto crucial da narrativa. Essa reviravolta ganha ainda mais intensidade porque Petra, após ter apontado erroneamente outras pessoas no passado e até mesmo atirado contra um deles, atingindo Hélio de raspão, agora tem certeza absoluta de que está diante de seu verdadeiro agressor. Demonstrando uma coragem inédita, Petra se coloca como isca para atrair Dirceu até a beira do rio. Nesse encontro tenso, o agressor acaba confessando o crime cometido no passado. O clímax é alcançado quando Marino surge, algemas em mãos, e declara a prisão do perpetrador, encerrando assim um capítulo devastador na vida da agrônoma. Essa reviravolta não apenas proporciona um desfecho impactante para a história de Petra, mas também cria uma nova oportunidade para que ela possa finalmente encontrar a paz. A trama, permeada por elementos de coragem, justiça e superação, promete prender a atenção dos telespectadores, revelando que mesmo em meio a adversidades, é possível encontrar um caminho para a redenção e o alívio emocional. A narrativa de Terra e Paixão ganha novos contornos dramáticos quando Kelvin, tomado pelo desespero, acredita erroneamente que Antônio é responsável pela suposta morte de Ramiro. Nesse desdobramento tenso, o capanga de confiança do fazendeiro torna-se alvo de uma vingança impiedosa. Nos próximos capítulos, a felicidade momentânea de Ramiro, que finalmente expressa seus verdadeiros sentimentos por Kelvin, é abruptamente interrompida por um giro inesperado dos acontecimentos. Sequestrando Aline e amando de Antônio, Ramiro se vê em um dilema moral que o leva a tomar uma decisão ousada: libertar a moça. Contudo, esse gesto de compaixão não passará despercebido e terá graves consequências para o capanga do fazendeiro. Num cenário onde os ideais de Ramiro oscilam entre a vida violenta que sempre conheceu e as novas perspectivas que se apresentam, a sabotagem do sequestro se torna um ponto crucial. Durante esse tumultuado encontro entre Ramiro, Aline e Antônio, o fazendeiro, indignado com a traição de seu capanga, ordena que seus peões, antigos companheiros de Ramiro, apliquem uma brutal surra no homem. O episódio de violência deixa Ramiro à beira da morte, com graves consequências físicas e emocionais. É nesse contexto que Kelvin, o amado de Ramiro, depara-se com a cena angustiante, levando-o a acreditar erroneamente que Ramiro perdeu a vida e que ele, agora, enfrenta a dor de ser um viúvo. O equívoco de Kelvin adiciona uma camada de intensidade emocional à trama, enquanto o personagem enfrenta a dor da perda e lida com as consequências devastadoras da vingança de Antônio sobre seu amado. Essa reviravolta promete envolver os telespectadores em uma trama de paixões, traições e confrontos, onde as relações se entrelaçam em uma teia complexa de emoções e reviravoltas imprevisíveis em Terra e Paixão.